Ele percorreu o Brasil inteiro, durante 15 anos, de norte a sul, de ponta a ponta, sem jamais deixar a sola das sandálias ficar quente num só lugar. Levava na trouxa tecidos de algodão, linhas de costura coloridas, botões de madrepérola e miudezas que faziam os olhos brilharem nas vilas mais remotas do interior. Mas o que carregava por dentro era diferente de tudo isso. Uma convicção silenciosa e funda de que o mundo pertencia a quem se movia, e que parar, de verdade parar, era o início de algum tipo de morte lenta. Isso ele acreditou por 15 anos inteiros. Até que chegou à Vila das Pedras Brancas, numa manhã de março com cheiro de terra molhada e café recém-coado, bateu na porta de uma pensão de paredes brancas cobertas de buganvílias cor de vinho. E encontrou do outro lado uma mulher com olhos escuros, como barro fundo, e um sorriso que ela guardava com mais ciúme do que outros guardam dinheiro ou segredo. Você consegue imaginar o que é construir a sua identidade inteira sobre o movimento? Conhecer o nome de cada rio que corta o interior paulista, saber de cor o sotaque que muda de cidade para cidade, de vila em vila, acordar todo dia sem saber em qual cama vai dormir quando o sol finalmente se puser? Heitor Serrano sabia. Era a única vida que fazia sentido para ele. Era a única vida que ele havia escolhido, com convicção e até com orgulho. Até aquela manhã de março de 1924. E essa história aconteceu exatamente assim, em março de 1924, na pequena Vila das Pedras Brancas, no interior de São Paulo, onde o tempo tinha o hábito bonito de passar devagar, como a água do córrego Pedreira, e onde ninguém, absolutamente ninguém, apostaria que um mascate andarilho de mala e cuia fosse se tornar parte da história do lugar para sempre. Antes de continuar, deixa um comentário aqui embaixo me contando de onde você está assistindo. De que cidade? De que estado? É sempre uma alegria enorme saber que essas histórias chegam tão longe. Se você ainda não está inscrito no canal Contos de Antigamente, clica no botão de inscrição agora, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma história nova. E não esquece de deixar o seu like. Esse gesto simples ajuda muito esse canal a continuar trazendo histórias assim para você. Agora, vamos juntos para a Vila das Pedras Brancas. Vila das Pedras Brancas não estava em nenhum mapa importante. Era daquelas localidades que existiam de forma quase teimosa, encravadas entre morros cobertos de capim colonião e à beira de uma estrada de terra vermelha que ficava intransitável toda vez que o céu resolvia chorar. O nome veio das pedras calcárias que afloravam do solo em certas partes da vila, pedras que brilhavam de um branco estranho quando o sol batia forte na hora do meio-dia, dando ao lugar uma aparência um pouco fantasmagórica e, ao mesmo tempo, muito bonita. Havia lá uma vendola, uma farmácia que também servia como consultório do único médico da redondeza, uma igrejinha de barro caiado de branco com uma única sineira, um armazém que vendia de tudo, desde farinha de milho até querosene, e na rua principal, a Pensão Benedetti, que era de longe o estabelecimento mais bem cuidado do lugar. Heitor Serrano chegou à vila num dia de quarta-feira, dia de feira, quando as ruas de terra batida estavam movimentadas por sitiantes que desciam dos morros com suas carroças carregadas de abóbora, jiló, feijão e couve. Ele conduzia sua mula, a cabocla, uma fêmea malhada de temperamento inconstante, mas de passo firme, e trazia às costas do animal 2 trouxas grandes e uma caixa de madeira amarrada com couro, onde ficavam as mercadorias mais delicadas. 15 anos de estrada tinham dado a Heitor um jeito de carregar o corpo que era difícil de definir com exatidão. Não era exatamente descanso, mas também não era tensão. Era a postura de quem estava sempre pronto para o próximo passo, qualquer que fosse. Ele tinha 34 anos naquele março, embora sua aparência pudesse enganar quem não o conhecia.
O sol de anos de estrada havia deixado a pele morena a um tom que parecia permanente, as mãos eram largas e calejadas. Os ombros carregavam aquela solidez que vem não da malha de academia, mas do trabalho real e repetido. O cabelo, escuro e um pouco longo para os padrões da época, tinha a tendência inconveniente de cair sobre a testa, e ele afastava com um gesto que havia se tornado tão automático quanto respirar. Tinha um riso fácil, esse era o seu bem maior com os clientes, um riso que aparecia antes que a situação terminasse de se desenrolar, como se ele soubesse com antecedência onde cada conversa ia dar. Heitor havia nascido em Portugal, numa aldeia de Trás-os-Montes, onde o inverno durava o que parecia ser 3/4 do ano. Veio para o Brasil aos 17 anos com os pais, que tinham o sonho de plantar café no interior paulista, como tantos outros imigrantes da época. O sonho durou 4 anos. Quando Heitor tinha 21, uma febre levou a mãe em 2 dias, e o pai, que nunca havia aprendido a existir sem ela, foi se apagando devagar nos meses seguintes, como uma vela que alguém havia esquecido acesa num cômodo vazio. O que ficou depois de tudo isso foi a fazenda pequena, algumas dívidas e uma pergunta que Heitor nunca conseguiu responder satisfatoriamente. Para que criar raízes, se as raízes não garantem que você vai ficar? Vendeu o que pôde, pagou o que devia e começou a andar. Primeiro sem direção clara, depois com a trouxa de mercadorias que um mascate mais velho lhe ensinou a montar e a vender. Descobriu que tinha jeito para o negócio, que sabia ler o que as pessoas precisavam antes mesmo que elas soubessem dizer, e que a estrada, longe de ser um fardo, era o único lugar onde ele se sentia livre de uma angústia que não conseguia nomear direito. 15 anos se passaram assim. 15 anos de estradas de barro, de noites em redes suspensas entre 2 árvores, de refeições que eram apenas o que havia disponível, de rostos que apareciam e desapareciam sem deixar cicatriz. Era uma vida boa, dizia ele para si mesmo com frequência. Era uma vida boa, e ele não mudaria uma vírgula dela. Disse isso para si mesmo também naquela manhã de março, enquanto conduzia a cabocla pela rua da feira de Vila das Pedras Brancas, olhando os sitiantes que disputavam espaço com as bancas de verdura e os vendedores de pano. A vila não era grande, mas tinha aquele calor humano que as cidades pequenas guardam como se fosse um patrimônio coletivo. As mulheres se chamavam pelo apelido de longe, os homens discutiam o preço do feijão com a intimidade de quem discute questões de família, e as crianças corriam entre as pernas dos adultos com a impunidade que só a infância conhece. Heitor parou a mula num ponto de sombra e abriu uma das trouxas para começar a trabalhar. Em menos de 1 hora, havia vendido 2 rolos de chitão estampado, um novelo de linha azul marinho, um pacote de agulhas e 3 botões de osso para uma senhora que afirmava precisar deles com urgência para o casaco do marido. Enquanto fechava o troco, perguntou à senhora se havia alguma pensão decente na vila, pois pretendia passar uns 3 dias antes de seguir para o próximo destino. A senhora respondeu que havia sim, e que era a pensão Benedetti na rua principal. Não tinha como errar, porque era a única casa com buganvia roxa no muro. Boa cama, boa comida, acrescentou ela com a autoridade de quem conhece o assunto, mas a dona tem feitio, não espere muita conversa fiada. Heitor sorriu e disse que não era de conversa fiada, o que era uma mentira gentil, porque conversa era justamente o que ele mais gostava. Mas a observação sobre o feitio da dona o deixou curioso de um jeito que não costumava acontecer com tanta facilidade. Encontrou a pensão sem dificuldade. Era uma construção térrea de paredes grossas, caiadas de branco, com janelas altas e venezianas de madeira pintadas de verde escuro que criavam uma sombra fresca no interior, daquele tipo que você sente antes mesmo de entrar. As buganvílias que a senhora havia mencionado
cobriam boa parte da fachada em cascatas de roxo e magenta, e havia um jasmim crescendo na lateral do portão, cujo perfume chegava antes de qualquer outra coisa. Uma placa de ferro esmaltado dizia, em letras azuis sobre fundo branco, Pensão Benedetti Quartos e Refeições. Heitor amarrou a cabocla na argola de ferro que havia no poste, passou a mão no cabelo num gesto que não mudava nada e empurrou o portão de madeira, que abriu com um rangido familiar de dobradiças que precisavam de óleo. O caminho até a porta principal atravessava um pequeno jardim onde cresciam cravinas, begônias e um pé de manjericão que perfumava o ar de um jeito quase excessivo de tão bom. E foi exatamente aí, naquele corredor de jardim entre o portão e a porta da pensão, que Heitor Serrano ouviu pela primeira vez a voz de Clara Benedetti. Não estava dirigida a ele, estava dirigida a um homem de bigode espesso e boné de palha que se encontrava do lado de fora da janela lateral da pensão, num debate acalorado sobre o preço de sacas de farinha. A voz de Clara não era alta. Esse era o que havia de mais desconcertante. Ela não precisava gritar para que ficasse absolutamente claro que a discussão já havia terminado e que a conclusão era a dela. Era uma voz firme como madeira boa, sem frescura e sem concessão, que dizia ao fornecedor com precisão cirúrgica que o preço que ele havia cobrado na última entrega havia sido acima do combinado, que ela havia verificado nos cadernos, e que ou ele compensava na próxima entrega, ou ela iria buscar farinha com o Silvério do Bom Jesus, que ficava mais longe, mas que era pelo menos honesto nos números. O homem do bigode tentou argumentar 2 vezes. Clara o deixou terminar as 2 vezes com uma paciência que, Heitor notou, era mais perigosa do que qualquer impaciência, e depois respondeu com a mesma firmeza calma de antes. Ao fim do 3º argumento do fornecedor, ela disse apenas que estava com muito trabalho e que ele sabia onde encontrá-la quando chegasse a uma conclusão. E fechou a janela. Heitor ficou parado no caminho do jardim por talvez 3 segundos, com uma expressão que era meio sorriso e meio surpresa, antes de bater na porta principal. Quem abriu foi Dona Teresa, a cozinheira, uma mulher de meia idade, com cabelos grisalhos presos num coque baixo e um avental de algodão que parecia ter sido lavado tantas vezes que a cor original era agora uma memória. Ela o avaliou de cima a baixo com a velocidade eficiente de quem avalia muita gente por muitos anos e perguntou o que ele queria. Heitor explicou que estava de passagem pela vila, que havia ouvido bons comentários sobre a pensão e que precisava de um quarto por 3 dias, com alimentação incluída, se possível. Dona Teresa disse que sim para tudo isso com um aceno de cabeça, mandou-o esperar na sala de entrada e sumiu corredor adentro. A sala tinha um cheiro de lavanda e de madeira encerada que Heitor associou imediatamente com o conceito de casa, palavra que ele havia deixado de usar em sentido próprio fazia muitos anos. Havia uma mesa redonda com 4 cadeiras, um aparador com uma jarra de flores silvestres e numa das paredes um quadro com a reprodução de uma paisagem italiana que ele imaginou ser uma homenagem às origens da família. Ele ouviu vozes ao fundo, a de Dona Teresa, mais grave, explicando algo. E depois a outra voz, a que ele havia ouvido pela janela, mais baixa agora, respondendo algo que ele não conseguiu entender. Um silêncio. Passos no corredor de madeira que rangeu levemente sob o peso de quem andava com pressa controlada. Clara Benedetti entrou pela porta do corredor com um caderno de contas na mão e um lápis encaixado atrás da orelha, como se houvesse saído de algo importante e pretendesse voltar a ele logo. Tinha 30 anos, embora Heitor não soubesse disso ainda. Era de estatura média, com cabelos escuros e espessos presos de qualquer maneira na nuca, como se a disposição estética dos cabelos fosse a última das suas prioridades naquele momento. Os olhos eram muito escuros, quase pretos, do tipo que não revelam logo o que estão pensando.
Usava um vestido de algodão azul escuro simples, sem adorno nenhum, e um avental de trabalho sobre ele. Ela o olhou. Não do jeito surpreso de quem encontra alguém inesperado, mas do jeito calculador de quem está fazendo uma avaliação prática e rápida. Perguntou se era ele que queria o quarto por 3 dias. Heitor confirmou, disse o próprio nome e estendeu a mão. Clara apertou a mão com a firmeza breve de quem está ocupada e perguntou pelo nome de novo para registrar no caderno. Ele repetiu. Ela anotou, informou o valor diário em 1.000 réis. Explicou que o café da manhã era servido às 6h30 e o jantar às 7 da noite, que almoço não estava incluído no preço, mas poderia ser combinado à parte, e que a mula poderia ser deixada no quintal dos fundos, onde havia um bebedouro e um pouco de capim. Disse tudo isso sem levantar os olhos do caderno, e quando terminou, levantou os olhos e perguntou se havia alguma dúvida. Heitor disse que não havia dúvida nenhuma, com um sorriso que era genuíno, mas que ela recebeu com a mesma neutralidade profissional de quem recebe todos os outros tipos de informação. Ela chamou Dona Teresa, que apareceu quase imediatamente, e pediu que ela mostrasse o quarto número 2 para o hóspede. Depois, saiu do mesmo jeito que havia entrado, com o caderno de contas embaixo do braço e o passo de quem tem mais 6 coisas para resolver antes que o dia acabe. O quarto número 2 era pequeno, mas limpo com um esmero que Heitor raramente encontrava nas pensões por onde passava. A cama de ferro tinha um colchão de palha coberto por um lençol de algodão alvíssimo e um cobertor de lã dobrado no pé. Havia uma janela com vista para o quintal, uma bacia e um jarro de água sobre a cômoda, um cabide na parede e, detalhe que ele notou com apreço, uma vela nova no castiçal de barro sobre a mesinha de cabeceira. Dona Teresa apontou onde ficava a latrina no final do corredor, informou os horários das refeições com uma brevidade que espelhava a da patroa, e saiu sem cerimônia. Heitor ficou sozinho no quarto. Pôs a trouxa no chão, sentou na cama e ficou olhando pela janela para o quintal onde a cabocla já havia encontrado o capim, e estava ocupada demais com ele para se importar com qualquer outra coisa. Havia uma bananeira no canto do quintal, e além dela, um pomar de laranjeiras que ele adivinhava mais pelo cheiro que chegava pela janela do que pela visão propriamente dita. Em algum lugar, talvez na cozinha, alguém estava mexendo uma panela em ritmo constante, e o cheiro que vinha dali era de feijão temperado com alho e folha de louro. Era um bom lugar, pensou ele. 3 dias passariam fácil. Fez a barba usando o espelho pequeno que havia sobre a cômoda e a bacia de água que Dona Teresa havia deixado cheia. Uma água fresca que cheirava levemente a pedra de rio e que ele reconheceu como proveniente do córrego Pedreira, cujo murmúrio chegava em certas horas do dia como um som de fundo que mais parecia parte do próprio silêncio do que uma interrupção dele. Enquanto passava o sabão no rosto, Heitor ficou olhando para o próprio reflexo no espelho de metal com aquela atenção distraída de quem não está olhando para si mesmo, mas para alguma ideia que passa por trás dos olhos. Havia algo naquele quarto, naquela pensão, que ele não conseguia definir com exatidão, mas que produzia um efeito específico, o de que ele havia chegado num lugar que estava esperando alguém, sem necessariamente estar esperando por ele em particular. Era uma sensação ambígua que ele resolveu arquivar sem muito mais análise, como fazia com as coisas que não precisavam ser entendidas imediatamente. Desceu para o jantar com a camisa limpa que havia tirado da trouxa, a melhor que tinha, não por vaidade, mas pelo respeito que achava devido a uma mesa bem posta. E ficou um momento no pé da escada, ouvindo os sons que vinham da cozinha. O borbulho de alguma coisa numa panela. O barulho ritmado de uma colher batendo na borda de uma travessa. Passos rápidos sobre o assoalho de madeira.
A pensão tinha uma vida sonora própria, descobria ele, composta de pequenos ruídos que se acumulavam numa espécie de linguagem do cotidiano que comunicava que havia gente ali, que havia rotina, que havia continuidade de um dia para o próximo. O jantar daquela primeira noite foi servido na sala de refeições. Uma peça maior dos fundos, com 3 mesas de madeira escura, cada uma com 4 cadeiras. Havia 2 outros hóspedes além de Heitor. Um caixeiro viajante de meia idade, chamado Benedito, que estava de passagem para Campinas e falava em voz alta demais sobre negócios de tecidos. E uma professora chamada Dona Eunice, que havia chegado à vila para dar aulas numa fazenda vizinha e tinha a aparência de quem preferia o silêncio a quase tudo. Dona Teresa serviu o jantar sozinha, uma travessa de frango cozido com batata e cenoura, pão de forno e uma tigela de angu amarelo que fumegava com uma dignidade própria. Clara não se sentou à mesa. Apareceu 2 vezes. Uma para verificar se estava tudo bem, com um jeito prático e sem floreios, e outra para trazer uma jarra de limonada que ninguém havia pedido, mas que chegou no momento exato em que seria mais bem-vinda. Na segunda vez, Heitor tentou puxar conversa, comentando que o angu era o melhor que havia comido em muitos meses de estrada, o que era verdade. Clara disse que o mérito era todo de Dona Teresa, que levantou a travessa vazia da mesa e voltou para a cozinha com a expressão de quem tem mais coisas para fazer do que horas no dia. Heitor ficou olhando para o corredor, por onde ela havia desaparecido por um segundo mais do que seria necessário. Benedito, o caixeiro, disse algo sobre o tempo estar bom para a viagem, e Heitor voltou a atenção para a conversa. Mas a observação ficou ali, no fundo, como uma pedra pequena dentro de um sapato. Mais tarde, já perto da meia-noite, quando o calor do dia havia finalmente cedido e uma brisa morna entrava pela janela do quarto, trazendo o cheiro mesclado do jasmim e da terra molhada, Heitor estava deitado, mas não conseguia dormir. Não era algo incomum. A estrada havia lhe dado o hábito de um sono leve que acordava com qualquer coisa diferente do habitual. O que era diferente naquela noite era um som que vinha da cozinha, da parte de baixo da pensão. Era uma voz cantando baixinho. Tão baixinho que primeiro ele pensou que estava imaginando, que era alguma coisa carregada pelo vento de alguma casa vizinha. Mas não era. Era voz firme e ao mesmo tempo macia, cantando em italiano uma melodia que ele não conhecia, uma daquelas canções que não precisam de tradução para que se entenda exatamente o que estão dizendo sobre saudade e distância e o amor que o tempo não desfaz completamente. A voz subia e descia com uma segurança que revelava que quem cantava não estava pensando em ser ouvida, estava apenas sendo, no único momento do dia em que devia se permitir isso. Heitor ficou deitado, imóvel, ouvindo. Não era saudável o que estava fazendo, reconheceu isso. Não era seu costume ficar prestando atenção na vida dos outros. Mas havia algo naquela voz que tornava impossível não ouvir, da mesma forma que é impossível não olhar para o céu quando há um relâmpago. A canção terminou. Houve o barulho de um banquinho sendo arrastado no chão da cozinha, depois o apagar de um lampião, depois silêncio. Heitor ficou olhando o teto do quarto por mais 1 hora antes de conseguir dormir. Na manhã seguinte, o café estava servido às 6h30 como prometido. Pão de forno ainda morno, manteiga feita na fazenda, queijo curado, goiabada cortada em fatias e um café preto com aquele cheiro bom que invade os sentidos antes mesmo que a xícara chegue à boca. Heitor desceu antes dos outros hóspedes e encontrou a sala de refeições ainda quieta, com a luz da manhã cortando pelas venezianas em faixas douradas. Clara não estava no salão. Dona Teresa apareceu da cozinha com uma chaleira e serviu o café sem muita conversa, mas com uma eficiência que tinha seu próprio tipo de calor. Depois do café, Heitor foi ao quintal verificar a cabocla. A mula havia dormido bem.
Era visível pela placidez com que ela o ignorou quando chegou. Mas quando foi examinar os cascos, encontrou o que havia suspeitado na véspera ao notar uma leve irregularidade no passo do animal ao entrar na vila. A ferradura traseira direita estava afrouxada, com um prego fora do lugar que, se não fosse tratado logo, ia terminar em ferradura caída e pata machucada no meio da estrada. Seria preciso levar a cabocla ao ferreiro da vila. Era um inconveniente genuíno, mas Heitor precisou ser honesto consigo mesmo que o sentimento que acompanhou o inconveniente não era exatamente de frustração pura. Havia nele, misturado, algo que tinha cara de alívio. Levou a mula ao ferreiro, um homem chamado Silvano, que trabalhava com a concentração silenciosa de quem está sempre pensando em outra coisa. Silvano examinou a ferradura, fungou uma vez, disse que precisaria de 2 dias para consertar direito, porque o casco estava um pouco gasto e merecia um trabalho mais cuidadoso. Heitor disse que tudo bem, deixou a mula e voltou para a vila a pé. Passou o resto da manhã trabalhando na feira, abrindo as trouxas e vendendo o que tinha. Era bom nisso, sempre havia sido. Sabia apresentar a mercadoria com o entusiasmo certo, nem excessivo, nem insuficiente. E tinha o talento de perceber o que cada cliente realmente estava procurando, mesmo quando eles próprios não sabiam dizer. Uma mulher comprou um rolo de linho verde que ela havia dito que não precisava, mas que Heitor havia mostrado com tanta naturalidade, comparando com a cor dos seus olhos, que ela acabou convencida de que precisava sim. Uma transação justa, na sua avaliação. Ela levou algo bonito, ele levou o dinheiro necessário. Foi durante essa manhã de feira que ele viu Clara Benedetti pela 2ª vez fora da pensão. Ela estava a 3 bancas de distância da dele, discutindo o peso de um saco de açúcar com o feirante. Não discutindo no sentido agressivo, mas no sentido preciso. Ela havia trazido sua própria balança de cozinha, uma coisa pequena de latão que cabia na cesta, e estava confrontando os números com a balança do feirante com uma tranquilidade que o feirante claramente não apreciava, mas não tinha como refutar. Heitor observou a cena com atenção, não com a intenção de intrometer, mas com aquele tipo de curiosidade que não consegue olhar para outro lado. Clara ganhou o argumento, claro. Ganhou com a maior naturalidade do mundo. Pagou o preço justo que ela mesma havia calculado, colocou o açúcar na cesta e foi para a próxima banca, onde já havia outra discussão aguardando, desta vez sobre a qualidade das laranjas. Ela nunca levantou a voz. Era o que impressionava Heitor mais do que qualquer outra coisa. Havia uma segurança nela que não vinha de arrogância, mas de uma espécie de clareza profunda sobre o que era certo e o que não era. E sobre o fato de que ela não precisava de permissão de ninguém para defender o que era certo. Era uma qualidade que ele havia visto em poucas pessoas nos 15 anos de estrada. Ela não o viu olhando. Ou, se viu, não demonstrou. Terminou as compras da feira com a mesma eficiência com que fazia tudo o resto e desapareceu na direção da pensão com a cesta cheia no braço. O 2º dia terminou sem nenhum encontro especial entre eles. No jantar, Clara apareceu no salão por alguns minutos. Trocou poucas palavras com Benedito sobre a conta dele e com Dona Eunice sobre a hora do café da manhã do dia seguinte e saiu. Heitor jantou seu feijão com arroz e carne seca e foi para o quarto com a sensação vaga e irritante de que havia deixado de dizer alguma coisa que devia ter dito, sem conseguir definir o quê. Na 3ª noite, choveu. Choveu de verdade, daquelas chuvas do interior paulista que começam de repente, sem aviso, como se o céu tivesse tomado uma decisão impulsiva e estivesse comprometido demais para voltar atrás. A chuva caiu sobre o telhado de telha colonial da pensão Benedetti, com um barulho de tambor constante que tornava o interior do lugar um casulo de calor e som abafado.
Os raios alumiavam as janelas de tempos em tempos, iluminando o jardim onde as cravinas se curvavam sob o peso da água. Heitor estava sentado na sala de entrada com uma xícara de café que havia pedido a Dona Teresa, ouvindo a chuva. Quando a porta do corredor se abriu e Clara entrou com um caderno grosso embaixo do braço e uma expressão de quem havia acabado de se dar conta de que não estava sozinha na sala. Ela parou no limiar da porta por um segundo, como se estivesse avaliando se havia outra opção, e depois entrou e sentou na cadeira mais distante da mesa, sem cerimônia. Heitor disse boa noite. Ela disse também, sem levantar os olhos do caderno que havia aberto no colo. Ficaram em silêncio por alguns minutos. O tipo de silêncio que poderia ter sido desconfortável, mas não era. O que era em si mesmo uma curiosidade. A chuva fazia todo o trabalho de preenchimento do ambiente. Heitor olhou para o caderno dela. Não as páginas que ela mantinha inclinadas para si, mas a capa. Era um caderno escolar comum, daqueles de capa dura preta, mas havia algo escrito na capa com uma letra pequena e cuidadosa que ele não conseguiu ler da distância onde estava. Perguntou, com o cuidado de quem sabe que está pisando em terreno não muito bem demarcado, se ela estava trabalhando ainda naquela hora. Ela ergueu os olhos brevemente e disse que não era trabalho. Depois, voltou os olhos para a página. Heitor esperou um momento antes de perguntar com naturalidade o que era então. Clara olhou para ele de novo, desta vez por mais tempo. Era o olhar de quem está medindo a seriedade da pergunta. E então disse, como se a informação fosse simples e sem importância, que ela escrevia histórias, que havia sempre escrito, desde que era pequena, e que a noite era o único momento do dia em que havia tempo para isso. Heitor disse que achava isso muito bonito, e disse de um jeito que não tinha a leveza superficial de um elogio de cortesia, mas o tom genuíno de quem realmente achava. Clara fechou levemente o caderno e perguntou com um tom que não era hostil, mas tinha uma reserva clara, se ele lia muito. Heitor admitiu que não lia tanto quanto gostaria, que a vida de estrada não favorecia carregar livros, mas que havia um gosto por histórias que ele mantinha desde pequeno, quando a avó contava contos em português de Portugal que misturavam santos e bruxas sem nenhum constrangimento. O que o fazia preferir histórias contadas a histórias escritas, disse ele, embora as escritas tivessem a vantagem de não precisar de ninguém por perto para acontecerem. Clara ficou olhando para ele por um momento com uma expressão que ele não conseguiu classificar direito. Depois disse que sim, que era exatamente isso, que as histórias escritas aconteciam sem precisar de plateia, e que isso as tornava mais honestas. Foi a conversa mais longa que tiveram até ali. Durou talvez 20 minutos, interrompida pelo raio que iluminou toda a sala numa claridade branca e instantânea, fazendo os dois se virarem para a janela ao mesmo tempo. Clara disse que ia dormir, fechou o caderno e se levantou. Na porta do corredor, parou sem se virar completamente e disse, quase para si mesma, que estava chovendo muito para seguir viagem amanhã. Heitor disse que sim, estava chovendo muito. Ela foi embora. Ele ficou olhando para a chuva pela janela por mais um tempo, com o café esfriando na xícara e a sensação crescente de que havia mais coisa acontecendo naquele lugar do que 3 dias eram capazes de revelar. Na manhã seguinte, a chuva havia parado, mas a estrada de terra vermelha estava tão encharcada que parecia uma sequência de lagoas conectadas. O ferreiro mandou avisar que a cabocla poderia ser buscada naquele dia, mas que, com a estrada daquele jeito, seria melhor esperar pelo menos um dia até o sol secar um pouco o barro. Heitor concordou, informou Clara que ficaria mais um dia, pagou o valor correspondente e percebeu, com uma clareza ligeiramente incômoda, que estava genuinamente contente com o arranjo. Ao longo dos dias que se seguiram, o padrão foi se estabelecendo de um jeito tão gradual que ficou difícil identificar quando exatamente havia começado.
A estrada secava, algum outro motivo aparecia. Não eram pretextos fabricados, era o que ele dizia para si mesmo, e havia uma camada de verdade nisso. O comércio estava bom na vila. Havia clientes que lhe pediam peças específicas que ele poderia conseguir com um contato seu em Campinas e trazer na próxima passagem. E a pensão era realmente boa, limpa e barata. Tudo isso era verdade, mas a verdade mais funda, que ele ainda não havia se permitido olhar diretamente, era que ele queria continuar naquele lugar. E que essa vontade tinha um rosto e uma voz que cantava em italiano de madrugada. 10 dias depois da chegada, Heitor era já uma presença conhecida na Vila das Pedras Brancas. Os feirantes o conheciam pelo nome. O farmacêutico havia lhe comprado um remédio de herveiro que ele carregava, e o padre da igrejinha havia demonstrado interesse num terço de madrepérola que estava na caixa de miudezas. Na pensão, havia começado a aparecer em lugares onde hóspedes normalmente não aparecem. Não por invasão, mas por uma deriva natural. Estava na varanda dos fundos, remendando a trouxa com linha que havia pedido emprestada a Dona Teresa quando ela passou pelo corredor. Estava na sala de entrada mais cedo do que os outros para o café, e às vezes ficava mais tempo depois que todos já haviam subido, lendo o almanaque velho que havia numa prateleira do aparador. Clara havia percebido, era impossível não perceber. Mas ela não havia dito nada diretamente, o que em si mesmo era informativo. Se ele fosse apenas um incômodo, ela teria dito algo. Ela não era do tipo que deixasse incômodos sem resolver. O que havia foi uma tarde de domingo, a 12ª da estadia de Heitor, quando ele estava sentado na varanda dos fundos com a viola que tirava da trouxa uma vez por semana, tocando por puro hábito uma modinha antiga que havia aprendido com um violeiro mineiro num pouso de estrada anos atrás. Ele tocava de olhos fechados, sem pensar muito no que tocava, deixando os dedos irem pelo caminho que conheciam de memória. E quando abriu os olhos, Clara estava na porta da cozinha para o quintal, encostada na moldura, com um pano de louça na mão e uma expressão que ele nunca havia visto nela antes. Relaxada. Não a neutralidade profissional do cotidiano, mas algo que era parecido com a expressão de quem ouve uma música que não esperava ouvir e que chegou num momento em que a guarda estava baixa. Quando ela percebeu que ele a havia visto, a expressão voltou ao normal tão depressa que ele quase duvidou de ter visto alguma coisa. Ela disse que o pano de louça precisava ser estendido e estendeu no varal que havia no quintal. E depois voltou para dentro sem olhar para ele de novo. Mas a música havia acontecido entre eles, e as duas souberam disso. Heitor tocou mais um pouco, sorrindo para as cordas da viola. Havia um menino do vizinho que ficava às vezes escorando no muro do quintal para ouvir. Um guri de uns 10 anos chamado Tito, filho do ferreiro Silvano, que havia perguntado uma vez, com a franqueza sem cerimônia das crianças, se aquela música tinha algum nome. Heitor havia dito que sim, que se chamava Noites de Luar, que havia aprendido com um violeiro de Minas muitos anos atrás, e que se o Tito quisesse aprender as primeiras posições, era só pedir. O menino havia ficado muito contente com isso. E assim, havia nascido uma aula semanal, às tardes de sábado, onde Heitor ensinava ao Tito os acordes básicos com a paciência específica de quem aprendeu pela tentativa e erro e sabe exatamente onde cada erro dói. Dona Teresa havia observado isso da janela uma vez e dito para ninguém em particular que homem que tem paciência com aprendiz tem paciência com tudo. O que era, na linguagem discreta dela, uma avaliação muito positiva. As aulas de viola do pequeno Tito tornaram os sábados à tarde um acontecimento regular no quintal da pensão, e Clara havia aparecido uma vez para trazer água e havia ficado mais tempo do que seria necessário, observando. Heitor havia notado a pausa dela ali sem fazer nenhum comentário,
e ela havia saído quando a aula terminou com a naturalidade de quem estava apenas de passagem. Mas na semana seguinte havia deixado, sobre a escrivaninha do escritório, ao alcance do olhar de qualquer pessoa que passasse pelo corredor com a porta aberta, um livro de música que havia pertencido ao pai. Era um livro velho, com a encadernação gasta e algumas páginas com anotações à margem na letra do velho Benedetti. E Heitor o havia encontrado ali, havia folheado com cuidado, havia deixado devolvido no mesmo lugar. Nenhum dos dois havia mencionado o livro na semana inteira. Mas ele estava ali, e os dois sabiam que estava. Foi na mesma semana que Rodolfo Macedo apareceu na pensão pela primeira vez. Era um homem de 45 anos que chegou numa tarde de terça-feira num cavalo ruão bem cuidado, com roupa de cidade, um bigode muito bem aparado e uma maneira de se mover que deixava claro que ele estava acostumado a ocupar espaço, onde quer que fosse. Heitor o viu chegar do quintal, onde estava ajudando Dona Teresa a carregar um engradado de laranja que havia chegado da fazenda vizinha, tarefa que havia surgido de forma natural quando ele havia passado pela cozinha no momento certo. Rodolfo entrou na pensão sem bater na porta principal, com a familiaridade de quem conhece o lugar faz tempo, e chamou por Clara com uma voz que tinha aquele tom específico de quem está acostumado a ser atendido. Clara apareceu do escritório, que era um cômodo pequeno ao lado da sala de refeições, onde ela ficava com os cadernos de contas, e cumprimentou Rodolfo com a mesma cortesia profissional que usava com todos. Mas Heitor notou, do quintal, que ela havia fechado o caderno antes de sair do escritório, e que o havia deixado sobre a mesa, com um jeito de quem não quer que seja visto. Não ouviu a conversa. Mas a duração dela e o tom da voz de Rodolfo, que chegava ao quintal em fragmentos de som sem palavras identificáveis, era de alguém apresentando uma proposta. A voz de Clara, quando respondia, era mais baixa e mais breve, como sempre. Rodolfo saiu 20 minutos depois, remontou no cavalo ruão e partiu pela rua principal com uma expressão que não era exatamente de insatisfação, mas também não era de quem havia terminado o que havia ido fazer. Heitor continuou carregando laranjas até o depósito da cozinha. Dona Teresa, que havia visto tudo da janela da cozinha com a tranquilidade de quem vê a mesma cena pela 10ª vez, disse, sem ser perguntada, que aquele era Rodolfo Macedo, o maior comerciante da vila, que havia colocado os olhos na pensão faz 2 anos e não havia desistido ainda. Heitor perguntou, colocando uma caixa de laranja no chão com cuidado, por que ele queria a pensão. Dona Teresa disse que queria porque era um bom ponto e porque a Clara nunca lhe havia dado atenção, e que Rodolfo Macedo era do tipo que confunde recusa com desafio. Heitor não respondeu nada a isso, mas passou o resto da tarde com aquela informação trabalhando em algum lugar dentro dele, como um grão de areia dentro de uma ostra, pequeno e persistente. Naquela noite, no jantar, Clara apareceu no salão com um ar de normalidade que Heitor reconheceu como o mesmo tom com que ela tratava todos os inconvenientes, com a determinação de não deixar que nada no rosto revelasse o quanto estava pensando no assunto. Benedito, o caixeiro, havia partido de manhã, e Dona Eunice comia em silêncio como sempre. Havia um novo hóspede, um agrimensor de passagem, que não demorou muito no jantar. Heitor ficou depois que todos saíram, com a xícara de café vazia na frente, e quando Clara passou recolhendo as coisas da mesa, ele disse, sem pretensão nenhuma, que havia sido um dia comprido. Clara parou 1 segundo, olhou para ele e disse que sim, havia sido. E então, num gesto que ele não esperava, ela sentou na cadeira ao lado, não em frente, ao lado, e ficou olhando para a mesa por um momento antes de dizer, quase para si mesma, que algumas coisas eram persistentes como erva daninha. Heitor disse que erva daninha tinha uma qualidade. Ela crescia onde nada mais conseguia crescer. Às vezes, isso era um problema. Às vezes, era um sinal de que o chão ainda tinha alguma coisa. Clara o olhou de soslaio,
com uma expressão que estava a meio caminho entre o sorriso e a desconfiança. Perguntou se ele tinha sempre uma filosofia de mascate pronta para cada situação. Ele disse que não era filosofia, era apenas que 15 anos de estrada ensinavam a olhar para as coisas de ângulos diferentes. Ela ficou quieta por um momento. Depois disse que havia sido muito educada, que ele já estava ali há 2 semanas e ela não havia perguntado quanto tempo ainda pretendia ficar. Heitor disse, com a honestidade tranquila que era sua característica quando não estava guardando nada, que não sabia ao certo. Que havia pensado em 3 dias e havia ficado 15, e que a lógica do cronograma havia deixado de funcionar de um jeito que ele estava achando interessante de observar. Clara ficou olhando para ele por um tempo. Depois disse que enquanto estivesse pagando em dia, o quarto era dele, e levantou para carregar as últimas coisas da mesa, mas havia no jeito como saiu um grau de leveza que não havia estado lá quando havia entrado. Heitor ficou com o sorriso para a xícara vazia. Tinha ficado claro para ele, naquele fim de noite com cheiro de café e cera de piso, que não estava partindo em 3 dias, que talvez não estivesse partindo em 30, e que essa percepção, que deveria ter o peso de um alarme, tinha, na verdade, o peso muito mais leve de uma certeza. Tinha ficado claro para ele, naquele fim de noite com cheiro de café e cera de piso, que não estava partindo em 3 dias, que talvez não estivesse partindo em 30, e que essa percepção, que deveria ter o peso de um alarme, tinha, na verdade, o peso muito mais leve de uma certeza. Havia uma manhã, na 2ª semana de maio, quando Heitor estava abrindo as trouxas na varanda da frente para fazer um inventário do estoque, e Clara havia saído pela porta principal com uma carta na mão que ia levar ao correio e havia parado ao ver o estado das trouxas espalhadas pelo piso da varanda. Havia olhado para aquele inventário de tecidos e linhas e botões e miudezas de viagem com uma expressão que ele não soube classificar de imediato, mas que depois, pensando nela, identificou como a expressão de quem está vendo pela primeira vez a prova física de uma existência que imaginava de forma abstrata. A trouxa do mascate não era apenas uma mala. Era o sinal de que aquela pessoa pertencia à estrada, que seu lar era portátil e que em qualquer momento poderia ser refeito e levado embora. Clara havia dito, olhando para as trouxas, que precisava de uma linha específica para consertar o bordado de uma toalha de mesa antiga que havia sido da mãe. Perguntou se ele tinha, por acaso, um tom de bege que fosse próximo a este, e havia tirado do bolso do avental um pedacinho de tecido que trazia para referência, como se houvesse planejado perguntar, fazia tempo, mas houvesse esperado pelo momento certo. Heitor havia procurado entre as linhas e encontrado exatamente o que ela descreveu. Talvez não o bege perfeito, mas algo muito próximo, e havia dito que era o mais perto que tinha. E que, se ela quisesse, ele poderia pedir o tom exato na próxima ida a Campinas. Clara havia examinado a linha com cuidado, comparando com o pedaço de tecido, e depois dito que servia assim, e perguntado quanto custava. Heitor havia dito que não custava nada, que era um pedaço de linha, e ela havia dito que não, que queria pagar, que não era do jeito dela receber coisas sem pagar o justo. O que havia dito com um tom que não era hostilidade, mas uma espécie de princípio que ela carregava como parte do que era. Heitor havia dito um valor baixo. Ela havia entrado e voltado com o exato em moedas, e ele havia ficado com as moedas no bolso, e uma sensação que era de um tipo específico de ternura que ele não estava completamente preparado para identificar naquele momento. Depois, havia uma tarde de quinta-feira que cheirava a terra seca e erva doce, em que Heitor estava no escritório fazendo a cotação que havia mencionado, e Clara estava ao fundo do corredor arrumando o quarto de um hóspede que havia saído de manhã. E em certo momento havia chegado ao escritório um silêncio diferente, o silêncio de quando uma atividade para, e Heitor havia ouvido, muito baixinho:
O começo de uma melodia em italiano que ele havia reconhecido como a mesma da noite que havia ouvido da cama, meses atrás. Era mais curta desta vez, apenas alguns compassos, como se ela houvesse começado sem perceber e houvesse percebido logo depois. O silêncio voltou, passos no corredor. A porta do quarto fechou. Heitor havia ficado olhando para os números da cotação por um tempo depois disso, sem realmente vê-los, e havia precisado recomeçar o cálculo 3 vezes antes de conseguir terminar. O que ele não sabia ainda era o peso que os cadernos de contas de Clara escondiam. Não os cadernos de histórias que ela guardava com tanto cuidado, os outros, os de números, de dívidas, de promissórias. O tipo de peso que não aparece no rosto de uma mulher de caráter, porque ela havia aprendido muito cedo que ninguém resolve o que você não mostra. E que às vezes o que você não mostra é justamente o que vai te afundar. Mas isso viria depois. Naquele momento, março havia se transformado em abril sem que ninguém houvesse pedido licença, e a Vila das Pedras Brancas estava florescendo com o buritizal ao redor do córrego. E a cabocla estava tão bem alimentada no quintal da pensão Benedetti que havia desenvolvido uma recusa filosófica de se mover que Heitor achava simultaneamente exasperante e completamente compreensível. E Heitor Serrano, o homem que nunca havia ficado mais de 2 semanas em nenhum lugar nos últimos 15 anos, estava dormindo melhor do que havia dormido em anos, e acordando toda manhã com a sensação estranha e ligeiramente desconcertante de que havia em algum lugar, naquela pensão de paredes brancas, uma voz que ele queria ouvir. Isso era novidade. Isso era uma novidade muito grande. E as grandes novidades, ele havia aprendido, raramente chegavam sós. As semanas seguintes foram se construindo com a naturalidade silenciosa das coisas que crescem devagar, que mal se percebe que estão crescendo até que já são grandes demais para ignorar. Heitor havia entrado numa espécie de ritmo que não era o da estrada, mas também não era o ritmo da permanência. Era algo no meio, provisório, mas com uma solidez que desconcertava pela sua insistência em estar lá. Ele continuava a trabalhar, claro. Não se via como um homem de ficar de braços cruzados, e a vila oferecia possibilidades que iam se revelando aos poucos. Havia uma fazenda a 6 quilômetros que havia encomendado um lote de linha específica para a colheita do café, quando as mulheres da fazenda ficavam costurando as sacas, e havia também algumas famílias da vila que haviam começado a vir até ele diretamente, trazendo pedidos de tecidos e aviamentos que ele anotava num caderninho e supria quando fazia suas idas quinzenais até Campinas. Era um negócio modesto, mas real, um pequeno território que havia se formado ao redor da sua presença sem que ele houvesse planejado. Mas o que preenchia as horas além do comércio era a pensão em si. Havia começado a ajudar com pequenos reparos que Dona Teresa mencionava de passagem, sem fazer cerimônia, e que ele resolvia sem fazer cerimônia também. A torneira do quintal que gotejava, a dobradiça da janela do quarto 3 que havia largado do encaixe, o portão do galinheiro que abria mais do que devia. Eram coisas miúdas que uma pessoa sozinha comandando um estabelecimento deixava acumulando na fila da necessidade até que a fila ficava longa demais para ignorar. Clara havia aceitado essa contribuição com a mesma neutralidade com que aceitava a maioria das coisas, sem fazer alarde, sem agradecer demais, mas também sem rejeitar. Havia apenas um olhar de avaliação silenciosa que ela dirigiu a ele certa manhã, quando encontrou o portão do galinheiro consertado sem ter pedido. Um olhar que durou talvez 2 segundos e que Heitor catalogou com cuidado entre as coisas que guardava. O encontro com os cadernos aconteceu numa tarde de terça-feira, que cheirava a chuva por vir.
Heitor havia subido ao quarto buscar a caixa de ferramentas que guardava embaixo da cama para consertar o batente da janela do corredor que estava soprando por uma fresta e deixando entrar mosquito. Na volta, passando pela porta entreaberta do escritório de Clara, que estava vazia naquela hora porque ela havia ido ao armazém, seus olhos pousaram por um segundo sobre a escrivaninha. Sobre ela havia 2 tipos de cadernos. Os de contas, com capa de papelão marrom, empilhados de forma organizada do lado esquerdo. E do lado direito, num conjunto menor e mais cuidadoso, 3 cadernos de capa preta, daquele mesmo tipo da noite da chuva, com aquela letra pequena e cuidadosa na capa. Heitor ficou na porta sem entrar. Não era curioso por acesso proibido. Era curioso, da forma que se é curioso, sobre uma pessoa que vai se revelando em camadas muito finas, cada uma mostrando um detalhe que muda ligeiramente a imagem do conjunto. Ele sabia que os cadernos pretos eram as histórias, e havia nele uma vontade de entender o que havia lá dentro, que era do mesmo tipo da vontade de entender a própria pessoa. O que já era uma informação suficiente para dar um passo atrás e ir consertar a janela. Foi exatamente o que fez. Mas quando voltava pelo corredor com a caixa de ferramentas, encontrou Clara vindo da rua, a cesta do armazém no braço, e ela parou ao ver que ele estava saindo da direção do escritório. E por um momento, nenhum dos dois disse nada. Heitor disse que havia passado pelo corredor a caminho da janela, e apontou para a janela do corredor que estava com o batente frouxo. Clara olhou para a janela, depois para ele, com aquela expressão que não revelava nada, mas que ele havia aprendido a ler como uma avaliação em andamento. Disse que sim, que aquela janela estava dando trabalho fazia semanas. Heitor disse que consertava em 10 minutos, e foi consertar. Ela foi para a cozinha com a cesta, mas quando ele desceu, depois da janela consertada, ela estava no escritório com a porta mais aberta do que de costume, e chamou quando ouviu os passos dele no corredor. Disse, sem preâmbulo, que havia um caderno na mesa que ele podia ler se quisesse, o de capa preta que estava sobre o lado direito da escrivaninha, não os outros. Heitor ficou na porta por um segundo, genuinamente surpreso. Perguntou se ela tinha certeza. Ela disse que sim, que era o que havia escrito mais recentemente e que havia decidido, sem entrar em mais detalhes sobre o processo dessa decisão, que poderia mostrar a alguém. E voltou os olhos para o caderno de contas que estava analisando, como se a conversa já houvesse terminado. Heitor pegou o caderno preto com o cuidado com que se pega algo que pertence a outra pessoa, o que era exatamente o que era, e foi para a varanda dos fundos ler. O que havia dentro era extraordinário. Não extraordinário no sentido de complexidade ou de elaboração literária, embora a escrita fosse boa, limpa e precisa, mas extraordinário no sentido de que havia uma vida inteira ali dentro que ele não havia visto na superfície da pessoa. As histórias eram ambientadas em lugares inventados, que tinham os cheiros e as texturas de lugares reais. E os personagens tinham aquela qualidade específica dos personagens, que só as pessoas que observam muito conseguem criar. Eles eram contraditórios da maneira certa, eram generosos e mesquinhos ao mesmo tempo, corajosos e covardes na mesma frase, como as pessoas de verdade são. Havia uma história sobre um rio que havia mudado de curso durante uma noite e acordado em outro lugar sem saber como havia chegado ali. Havia outra sobre uma mulher que havia plantado um jardim inteiro para uma pessoa que nunca veio ver. E havia uma terceira sobre um homem que havia encontrado em certo lugar uma porta que não havia estado lá no dia anterior, e que tinha ficado olhando para ela por tanto tempo tentando decidir se abria ou não, que quando finalmente levantou a mão para bater, a porta havia ido embora. Heitor leu o caderno inteiro uma vez, voltou para as 2 últimas histórias e releu.
Depois ficou um bom tempo com o caderno fechado no colo e o olhar para o pomar de laranjeiras, pensando. Quando foi devolver o caderno, Clara estava ainda no escritório. Ele pôs o caderno com cuidado no mesmo lugar onde havia estado e disse, sem rodeio e sem excesso, que as histórias eram as melhores que havia lido em muito tempo e que a história da porta era a que lhe havia ficado mais. Clara não levantou os olhos imediatamente. Quando levantou, havia algo neles que era mais próximo do que qualquer coisa que ele havia visto nela antes. Não a proximidade de uma confissão, mas a de alguém que havia mostrado uma coisa real e estava verificando se o outro havia entendido o que havia visto. Ela disse que a história da porta era a mais antiga do caderno, que havia escrito anos atrás e nunca conseguido riscá-la nem terminá-la de verdade, porque não sabia se o homem deveria ter batido ou deixado a porta ir. Heitor disse que achava que a resposta dependia do que havia do outro lado da porta, e se a porta havia ido embora, era porque ele havia demorado tempo demais, e o tempo demais nunca era culpa do homem ou da porta, mas do medo que tem o hábito feio de preencher exatamente o espaço onde uma decisão deveria estar. Clara ficou olhando para ele por um tempo. Depois disse, muito baixinho, que era uma leitura possível. E voltou para o caderno de contas. Mas havia algo que havia se movido no ar daquele escritório. Algo sutil e irreversível. Como quando uma janela abre numa sala fechada e você não percebe de imediato. Só percebe quando os papéis começam a se mover. Foi uma semana depois desse episódio que Felipe Serrano chegou à Vila das Pedras Brancas. E tudo que havia se construído com aquela delicadeza e aquela gradualidade foi posto à prova de uma forma que Heitor não havia antecipado. Felipe era primo de Heitor, 6 anos mais novo, com o mesmo ofício de mascate e a mesma vida de estrada, mas sem nenhuma das reservas do primo. Era alto e falante e ri fácil, daquele jeito que enche uma sala antes de a pessoa entrar nela. Apareceu numa tarde de quinta-feira com a sua mula carregada e um sorriso enorme que mostrava que estava muito contente de ter encontrado o primo e abraçou Heitor no meio da rua com a efusividade de quem não viu alguém faz muito tempo. Os dois foram tomar cachaça no bar do Filó, que era o único estabelecimento da vila com esse propósito, e ficaram horas conversando. Felipe trouxe notícias da estrada, um trecho novo aberto entre 2 municípios do Oeste Paulista, um comprador de São Paulo, que estava pagando bem por certos tipos de renda, um mascate do Paraná, que havia se dado muito bem com um produto novo de costura vindo de Santos. Notícias que Heitor ouviu com o interesse genuíno de alguém que conhece aquele mundo de dentro. E então Felipe perguntou, com o jeito direto que tinha de perguntar as coisas, quando Heitor ia retomar a estrada. Heitor disse que estava pensando nisso. Felipe ficou olhando para ele. Disse que estava na vila havia quanto tempo? Mais de 1 mês. Que havia ouvido, em pelo menos 3 lugares diferentes, o nome do primo antes de encontrá-lo. O que, em termos de mascate, era sinal de que havia ficado em um lugar por tempo demais. Disse que havia uma oportunidade boa no sul, uma rota nova que ainda estava pouco explorada, que se fizessem juntos seria melhor para os dois. Heitor ficou olhando para o copo de cachaça. Disse que estava bem onde estava por enquanto. Felipe inclinou a cabeça e estudou o primo com atenção. Perguntou se havia uma razão específica para essa conclusão. Heitor disse que havia várias razões e nenhuma delas precisava de nome. Felipe ficou quieto um momento. Depois disse, com a franqueza gentil de quem se importa de verdade, que conhecia Heitor desde que os dois eram capazes de andar e que nunca o havia visto ficar parado mais de 2 semanas sem que houvesse algo enraizando os pés. E que o único tipo de coisa que enraizava os pés de Heitor Serrano dessa maneira era o tipo de coisa que costumava machucar muito se não fosse tomado o cuidado certo. Heitor disse que sabia cuidar de si mesmo. Felipe disse que sim, sabia. Mas perguntou
se a mulher sabia que ele estava ficando por causa dela, ou se achava que era por causa do comércio. Heitor não respondeu. Felipe terminou a cachaça e disse que ia ficar na vila por 2 dias antes de seguir para o sul, e que a oferta de viajarem juntos estava de pé. Heitor voltou para a pensão naquela noite com a cabeça mais barulhenta do que havia estado em semanas. As palavras do primo haviam tocado em algo que ele havia estado cuidadosamente evitando olhar diretamente. A questão do que exatamente estava fazendo ali, o que queria dizer com isso. E o que aconteceria quando a resposta a essa pergunta finalmente saísse do lugar onde havia estado se escondendo. Entrou pela porta lateral e estava atravessando o corredor quando viu luz embaixo da porta do escritório. Clara estava trabalhando tarde outra vez. Ele passou pelo corredor sem parar, foi para o quarto, deitou na cama e ficou olhando o teto. Em algum momento próximo à meia-noite, quando a pensão estava em silêncio e o único som era o canto do grilo lá fora, Heitor levantou da cama, desceu o corredor, desamarrou a cabocla do estábulo e a preparou para a viagem. Pôs as trouxas no animal, a caixa de miudezas, o equipamento. Ficou parado no quintal na escuridão com a mula pronta ao lado, ouvindo a noite. E então desamarrou a cabocla de novo, tirou as trouxas, voltou tudo para o lugar e foi para a cama. De manhã, Felipe o encontrou no café e perguntou se havia tomado uma decisão. Heitor disse que sim, que ia ficar. Felipe ficou olhando para ele, depois disse que tudo bem, que ia seguir sozinho, e que se em algum momento Heitor mudasse de ideia, a Rota do Sul estaria lá. Os dois se abraçaram na saída da vila, com o jeito dos homens que não precisam de muitas palavras para dizer o que importa, e Felipe montou no cavalo e foi embora pela estrada de terra. Heitor ficou olhando a poeira que o cavalo levantou até que ela se dissipou. Sentiu um peso que não era arrependimento, mas era da família do arrependimento, aquela espécie de dor suave que vem de escolher uma coisa e saber que a escolha existe porque outra coisa foi deixada para trás. Mas quando virou e olhou para a pensão de paredes brancas, com as buganvílias cor de vinho, o peso diminuiu de um jeito que ele não soube explicar direito. Voltou para dentro. Passou o resto da manhã arrumando as trouxas com um cuidado diferente do habitual. Um cuidado que era, na verdade, o oposto da preparação para a viagem. Era a arrumação de quem está organizando um espaço permanente, não temporário. Colocou a caixa de miudezas no depósito, ao lado do depósito de farinha de Dona Teresa, numa prateleira que havia ficado vazia quando o hóspede anterior havia saído. Dobrou as trouxas de tecido com atenção e as guardou num canto seco e ventilado. Era um gesto pequeno e prático que em qualquer outro contexto não significaria nada, mas naquele contexto específico tinha a qualidade de uma afirmação. Ele estava ficando, não por falta de opção, não porque havia chegado tarde demais para partir com Felipe. Estava ficando porque queria estar ali, naquele lugar específico, com aquele cheiro de jasmim e aquele córrego de fundo e aquelas buganvílias que tornavam a fachada da pensão inconfundível de longe. E com a pessoa que acordava antes de todos e deixava o café pronto às 6:30 e escrevia histórias sobre portas que esperavam ser abertas. Era uma descoberta grande. Era uma das maiores que havia feito em 15 anos de estrada, e a estrada havia lhe dado muitas. Mas essa tinha uma qualidade diferente de todas as outras, porque apontava para dentro em vez de para frente. E Heitor Serrano havia passado a vida inteira olhando para frente. Olhar para dentro tinha, descobria ele, o mesmo tipo de vertigem que se sente na beira de um penhasco, a de que há muito espaço à volta, e que cair e voar às vezes se parecem, no momento inicial, com a mesma coisa. Foi naquela mesma tarde que a gravidade da situação financeira de Clara chegou até ele. Não porque ela houvesse contado,
mas porque a vida tem o costume de revelar o que a orgulho humano preferiria manter escondido. Heitor estava no escritório fazendo uma cotação de preços que havia pedido emprestado à escrivaninha de Clara, com a permissão dela, enquanto ela havia saído para resolver algo no armazém. Os cadernos de contas marrons estavam empilhados do lado esquerdo da mesa, como sempre. Sem a intenção de ler, mas com os olhos que pousam nas coisas que estão à frente, Heitor viu a última linha do caderno de cima, que estava aberto. Era um número negativo. Não era pequeno. Ele não leu o resto. Fechou o caderno com cuidado, exatamente como havia encontrado, e ficou olhando para a parede por um momento. Dona Teresa apareceu com um café que ele não havia pedido, mas que havia chegado no momento certo. E ele perguntou, com delicadeza, se sabia como estava a situação da pensão. Dona Teresa ficou parada na porta por um segundo, avaliando a pergunta. Depois entrou, pôs o café na mesa e disse, com a voz de quem finalmente tem alguém a quem pode dizer que estava difícil. Que o pai de Clara havia morrido havia 3 anos, deixando uma dívida com o Rodolfo Macedo, uma promissória que o velho Benedetti havia assinado quando precisou de dinheiro para reformar o telhado da pensão e que não havia conseguido pagar em vida. Que Rodolfo havia segurado a promissória sem cobrar imediatamente, com a generosidade calculada de quem espera o momento certo para cobrar. E que havia comunicado a Clara, 6 meses atrás, que precisaria receber até o final daquele ano, e que se ela não tivesse como pagar, o mais justo seria acertar com a pensão. Heitor ficou quieto por um tempo depois que Dona Teresa terminou. Perguntou se Clara havia tentado outras opções. Dona Teresa disse que havia tentado tudo o que era possível tentar, que havia escrito para parentes em São Paulo que não tinham o que dar. Havia ido ao banco que havia dito que a garantia era insuficiente e havia trabalhado os últimos 3 anos com a economia de cada vintém numa tentativa de acumular o suficiente, mas a soma estava longe. Heitor não disse mais nada. Agradeceu o café e ficou com o pensamento. Clara voltou do armazém 1 hora depois e o encontrou ainda no escritório, que seria incomum, exceto pelo fato de que Heitor havia uma certa presença que havia deixado de ser incomum naquele lugar. Ela perguntou se havia resolvido a cotação. Ele disse que sim, e então, com o tom tranquilo que usava para as coisas importantes, disse que havia visto o caderno de contas aberto por acidente e que havia entendido parte do que estava escrito. Houve um silêncio. A expressão de Clara não mudou de forma dramática. O que mudou foi uma coisa muito pequena, na musculatura ao redor dos olhos. Aquele tipo de contração mínima que revela que algo chegou onde não era esperado. Ela disse com voz completamente controlada que o caderno estava fechado quando ela havia saído. Heitor disse que sim, estava, que havia aberto sem querer ao passar o braço e que havia fechado imediatamente quando percebeu o que estava vendo. Outro silêncio. Clara foi para a janela do escritório e ficou de costas para ele por um momento, olhando para o jardim. Quando se virou, havia uma rigidez no conjunto dela, que era a rigidez de quem está segurando alguma coisa com muita força para que não escape. Ela disse, com uma precisão que tinha algo de dor contida, que aquilo era assunto dela e que ela havia resolvido assim como havia resolvido sempre, sozinha, e que agradecia a preocupação, mas que não precisava de nada. Heitor disse que sabia disso, que ela não havia pedido nada e que não estava oferecendo nada por pena. Estava oferecendo por lógica, e que havia uma diferença entre as duas coisas que ele pedia que ela considerasse. Ela olhou para ele. Perguntou o que ele queria dizer com lógica. Ele disse que havia passado mais de 1 mês naquela vila, que havia desenvolvido um pequeno negócio ali que estava crescendo de forma promissora e que estava considerando, se ela aceitasse, tornar isso mais formal. Uma sociedade simples, ele contribuiria com um capital inicial,
que ele tinha disponível de 15 anos de economias de estrada, e em troca seria sócio de uma percentagem pequena da pensão. Um negócio, não uma esmola. Clara ficou olhando para ele por um tempo que foi longo o suficiente para que ele sentisse cada segundo dele. Ela disse, com uma frieza que ele reconheceu como autodefesa mais do que rejeição, que ele era mascate, que a vida dele era a estrada. Que em 3 meses, talvez 6, ele ia querer partir de novo e ela ia ficar presa num arranjo que não fazia sentido para nenhum dos dois. Heitor disse que ela tinha razão em ser cautelosa e disse que não estava pedindo que ela confiasse nele com base em intenção, mas com base em contrato. Um contrato tinha números e condições e consequências e era mais confiável que qualquer promessa. Clara foi para a cadeira, sentou e ficou olhando para a mesa por um momento. Depois disse que queria pensar. Heitor disse que era o mais razoável e que não havia pressa na resposta. Saiu do escritório e foi para o quintal, onde ficou por um bom tempo com a viola nos joelhos sem tocar nada, deixando os dedos repousarem nas cordas. A cabocla o olhou de longe com a indiferença serena dos animais que viram muita coisa e não se assustam mais com nada. Naquela noite, Clara apareceu na varanda dos fundos, quando ele ainda estava lá, muito depois do jantar, quando o quintal já estava envolto no escuro da noite interiorana, que é de um tipo de escuro que a cidade esqueceu como fazer. Ela trouxe 2 copos de limonada sem ser perguntada, pôs um na mesa ao lado dele e sentou na outra cadeira. Ficaram em silêncio por um tempo com a limonada. As estrelas eram muitas, daquelas noites de interior onde o céu parece muito maior do que é qualquer outro lugar. Clara disse que havia pensado, que concordaria com a proposta do contrato com uma condição, que os termos fossem revisados a cada 6 meses e que se em algum momento ele decidisse partir, haveria uma cláusula clara de dissolução que protegia os dois. Heitor disse que achava absolutamente justo. Ela disse que sabia que ele havia ficado depois que o primo foi embora. Heitor disse que sim. Ela perguntou por quê. Ele ficou um momento antes de responder, e quando respondeu, disse que havia uma série de razões, algumas práticas e algumas que não caberiam num contrato. Disse que a Vila das Pedras Brancas tinha bom comércio, boa gente, bom café, e que a Pensão Benedetti tinha o melhor angu do interior de São Paulo. Disse que eram razões sólidas. Clara ficou olhando para ele com a expressão de quem sabe que a lista não está completa, mas não pressionou. Pegou o copo de limonada, tomou um gole e disse que amanhã poderia trazer o caderno de contas para que ele entendesse os números direito. Heitor disse que amanhã estava ótimo. Ela se levantou para ir. E então, a meio passo da porta, parou. Não se virou completamente, mas o suficiente para que ele visse o perfil dela contra a luz fraca que vinha da janela da cozinha. Disse, quase como se estivesse testando o peso das palavras antes de soltá-las, que havia uma história que ela havia escrito há algumas semanas que ele não havia lido ainda, que estava no caderno mais recente e que ela pensava agora que talvez fosse a história mais honesta que havia escrito em muito tempo. Heitor disse que gostaria muito de ler quando ela quisesse mostrar. Clara ficou quieta um segundo, depois entrou. A porta da cozinha fechou com aquele som suave de madeira boa encaixando. Heitor ficou olhando para as estrelas. A noite tinha o cheiro de jasmim e terra fria, e em algum lugar longe, muito longe, latia um cachorro para a lua, mas o som chegava tão amortecido pela distância que mais parecia parte do silêncio do que uma interrupção dele. Ele pensou em Felipe, que naquela hora devia estar dormindo sob alguma árvore num ponto de parada da estrada para o sul, com o céu do mesmo tamanho acima e os mesmos estrelas. Pensou nos 15 anos de estrada como se estivesse pensando numa vida de outra pessoa, com aquele tipo específico de distância que só o tempo cria. Não havia arrependimento naquilo. Havia gratidão, porque a estrada havia sido boa e havia sido necessária. E havia o reconhecimento quieto de que toda estrada, por definição, leva a algum lugar,
e que o fato de que a sua havia levado até aqui não era menos digno do que qualquer outro destino que poderia ter escolhido. Fechou os olhos por um momento. A noite era boa, a cadeira era confortável. E amanhã havia uma série de números para entender e um problema para resolver, e esse tipo de coisa, descobria ele agora, tinha um sabor completamente diferente quando feito ao lado de alguém. Os dias que se seguiram foram os mais cheios que Heitor havia vivido em muito tempo, mas de uma plenitude diferente da estrada. Não a plenitude do movimento, mas a da construção. Ele e Clara passaram várias tardes juntos sobre o caderno de contas, reorganizando, calculando, planejando. Ela era precisa com números, tinha uma cabeça para matemática que ele respeitou imediatamente porque conhecia seu valor, e não havia nela nenhuma tendência para o romantismo inútil quando se tratava de dinheiro. Cada centavo tinha um lugar. Cada débito tinha um contexto, cada crédito possível havia sido pensado e repensado. O que estava claro era que a promissória de Rodolfo Macedo representava um valor que levaria anos para ser pago com o caixa atual da pensão, mesmo com a melhora do movimento que havia acontecido nas últimas semanas. E que Rodolfo, cujos aparecimentos havia se tornado quinzenais, não estava de humor para esperar anos. Heitor havia acumulado, em 15 anos de vida de Mascate, 100 despesas fixas, e com um talento natural para o negócio, uma quantia que estava guardada na poupança de um banco de Campinas. Não era uma fortuna, mas era suficiente. Mais do que suficiente para o que era necessário. Ele disse a Clara que tinha o valor, disse da forma mais direta possível, sem rodeio, porque ela era o tipo de pessoa para quem rodeio era ofensa. Disse que podia pagar a promissória integralmente, que isso ficaria registrado como sua entrada na sociedade da pensão, e que a partir daí trabalhariam para reconstruir o caixa com os rendimentos do negócio. Clara ficou em silêncio por um tempo considerável. Havia uma luta visível nela, não nas feições que ela controlava muito bem, mas em algo mais profundo, na forma como ela segurava o lápis com um pouco mais de força do que precisava. No jeito como a respiração ficou ligeiramente diferente. Ela disse que era muito dinheiro. Disse que sabia que a palavra era insuficiente, mas que era o que havia. Era muito dinheiro para alguém dar a uma pessoa que havia conhecido há pouco mais de um mês. Heitor disse que havia um contrato assinado que tornava isso um investimento, não uma doação. Que ele não estava dando nada, estava comprando uma participação num negócio que julgava sólido e com perspectiva. Clara disse que sabia disso, mas que havia mais do que o contrato, e os dois sabiam disso. Heitor ficou olhando para ela. Disse que sim, havia mais. E disse que se ela quisesse, poderia dizer o que era esse mais, mas que não era necessário dizer ainda se ela não estava pronta, e que o contrato funcionaria bem independente do resto. Ela ficou olhando para a mesa por um longo momento. Depois disse que ia assinar o contrato, e que o resto podia esperar. Heitor disse que estava ótimo. Assinaram o contrato naquela tarde, 2 folhas de papel escrito à mão por Clara, com a letra pequena e cuidadosa que ele havia aprendido a reconhecer, na presença de Dona Teresa como testemunha, que assinou com o sorriso de quem estava esperando por isso há mais tempo do que qualquer um dos dois. Assinaram o contrato naquela tarde, 2 folhas de papel escrito à mão por Clara, com a letra pequena e cuidadosa que ele havia aprendido a reconhecer, na presença de Dona Teresa como testemunha, que assinou com o sorriso de quem estava esperando por isso há mais tempo do que qualquer um dos dois. Naquela noite, depois que o último hóspede havia subido e Dona Teresa havia ido embora para a casinha pequena onde morava a 2 quarteirões da pensão, Clara havia trazido o caderno de contas para a mesa da sala de refeições, e os dois haviam ficado ali, com uma lamparina entre eles e uma jarra de água e 2 copos, revisando os números juntos pela primeira vez. Era a primeira vez
que Heitor se sentava ao lado dela com a permissão explícita de olhar para o que ela havia guardado com tanto cuidado, os números reais, os débitos e créditos que contavam a história de 3 anos de uma mulher sozinha, administrando um estabelecimento com dignidade e rigor. E havia uma parte disso que era difícil de ver. Não porque os números fossem piores do que ele esperava, mas porque revelavam o quanto ela havia carregado sem dizer. Ele não disse isso. Sabia que dizer seria o caminho mais rápido para fechar a conversa. Clara não queria pena, queria parceria, e havia uma diferença fundamental entre as duas que ela havia deixado claro sem precisar articular em palavras. O que ela queria era exatamente o que ele ofereceu. Atenção aos números, perguntas precisas, sugestões práticas, o tipo de conversa que só acontece quando os dois lados da mesa sabem que o outro está levando a sério. Heitor era bom nisso. 15 anos de negócio de estrada haviam lhe dado uma intuição sobre onde o dinheiro sangrava sem que ninguém percebesse. E havia 2 ou 3 ajustes simples na operação da pensão que, quando ele sugeriu, Clara havia ficado quieta por um momento antes de dizer que não havia pensado nisso, com a honestidade de quem não perde energia fingindo que sabia. Ficaram ali até perto da meia-noite. A lamparina foi baixando. Heitor a virou uma vez para regular a chama e, num certo ponto, Clara levantou para buscar mais água. E, quando voltou, colocou o copo na frente dele antes do dela, o que era um gesto mínimo que ele catalogou com o mesmo cuidado com que havia catalogado todos os outros. Quando fecharam o último caderno, havia um plano sobre a mesa que tinha a solidez das coisas construídas com calma e inteligência, não com pressa ou esperança. Clara ficou olhando para o caderno fechado por um momento, depois disse, de forma muito simples, que havia sido uma longa noite. Heitor disse que sim. Ela disse que havia sido boa. Ele disse que havia sido também. E depois de um silêncio que não era vazio, mas cheio, a tipo de silêncio que se forma entre pessoas que fizeram algo juntos e ainda estão no espaço daquilo, ela levantou os cadernos, disse boa noite e subiu. E Heitor ficou mais alguns minutos na sala vazia com a lamparina, ouvindo o rangido dos degraus da escada enquanto ela subia. E então, o silêncio que vinha depois, e pensando que aquela havia sido uma das melhores noites que havia passado em muito tempo, talvez a melhor, e que havia nessa constatação algo levemente assustador e ao mesmo tempo absolutamente inevitável. Na semana seguinte, Heitor foi a Campinas, fez o levantamento da quantia necessária, voltou para a vila e foi direto ao escritório de Rodolfo Macedo. Rodolfo ficou surpreso. Não era algo que acontecia com frequência, era visível. Ele havia esperado que a situação se desenvolvesse de outra forma, que Clara, sem saída, acabasse cedendo para uma das suas propostas, que havia se tornado cada vez mais claras quanto ao interesse por mais do que um imóvel. A aparição de Heitor Serrano no seu escritório com o valor exato da promissória e um sorriso tranquilo tinha toda a aparência de um reordenamento de cenário para o qual ele não havia se preparado. Heitor pôs o dinheiro na mesa sem pressa. Disse que estava ali para quitar a dívida da pensão Benedetti na totalidade, pediu o recibo e a devolução da promissória original. Rodolfo disse, com um tom que tentava ser casual, mas tinha a atenção de quem está recalculando, que aquilo era um gesto generoso de um mascate para uma pensão que mal se conhecia. Heitor disse que não era generosidade, era investimento, e que havia formalizado uma sociedade com a dona da pensão que tornava o quitamento um assunto puramente comercial. E esperou pelo recibo com a paciência serena de quem não precisa de nada que o outro tem, além de um papel. Rodolfo Macedo passou alguns minutos em silêncio que tinha a qualidade específica do silêncio de quem está entendendo que o movimento que havia calculado não estava mais disponível. Não era um homem mau na avaliação de Heitor, era apenas um homem acostumado a ganhar.
E a perda de um jogo que havia durado 2 anos tinha o sabor desagradável das coisas que saem do controle sem aviso. Assinou o recibo. Devolveu a promissória. E disse, com o tipo de frieza que substitui a raiva quando um homem tem orgulho, que esperava que o investimento valesse o que custava. Heitor disse que tinha toda a confiança nisso, guardou os papéis no bolso do paletó e saiu. Voltou para a pensão com os documentos no bolso e o passo de quem acabou de resolver algo que estava na lista fazia tempo. A tarde estava dourada, daquelas tardes de interior paulista, onde o sol tem uma qualidade líquida e quente que torna tudo levemente irreal, como se o mundo estivesse sendo visto através de um copo de mel. Clara estava na varanda da frente, que ela raramente usava durante o dia por conta do trabalho. Estava de pé, encostada no batente, com os braços cruzados e uma expressão que não era de espera exatamente, mas de alguma coisa adjacente a ela. Quando o viu chegar pelo caminho do jardim, ela ficou mais quieta ainda, do tipo de quietude que é o oposto do repouso. Heitor tirou os papéis do bolso e os estendeu. A promissória e o recibo. Clara pegou os 2 documentos, olhou para eles por um momento, e Heitor viu uma coisa acontecer no rosto dela que raramente acontecia, uma rachadura minúscula no controle. Não chegou a ser lágrima. Era algo antes disso, uma pressão que passou pelos olhos e se resolveu num piscar mais longo do que o comum. Ela dobrou os papéis com cuidado e os guardou no bolso do avental. E então disse, com uma voz que estava muito próxima do normal, mas com uma leveza que não estava lá antes, que era um sócio muito inconveniente. Heitor disse que sabia. Ela disse que havia resolvido o assunto sem ele durante 3 anos e que provavelmente teria continuado resolvendo sozinha. Heitor disse que provavelmente sim. Ela ficou olhando para ele, perguntou com aquela clareza direta que era dela o que ele queria de verdade. Não do contrato, dela. Heitor ficou um momento. Disse que queria ficar. Disse que em 15 anos de estrada havia aprendido a diferença entre um lugar bom para passar e um lugar que te pede para ficar. E que Vila das Pedras Brancas era o segundo tipo, mas que a razão específica disso tinha um nome e uma voz que cantava em italiano de madrugada e escrevia histórias sobre portas que iam embora quando a gente demorava demais. Clara ficou muito quieta. Disse, depois de um silêncio que durou quanto precisou durar, que havia escrito uma história havia algumas semanas que era sobre um homem que havia chegado numa cidade sem previsão de parar e havia parado sem saber muito bem por quê, e que na história ela ainda não havia descoberto como o homem terminava, se ele partia no final ou ficava. Heitor disse que queria ler essa história. Ela entrou e voltou com o caderno mais recente, abriu na página certa e deu para ele. Depois ficou de pé, encostada no batente, de braços cruzados outra vez, olhando para o jardim enquanto ele lia. Heitor leu. Era uma história curta, mais curta que as outras, como se houvesse sido escrita com urgência ou com cuidado excessivo, que às vezes produz o mesmo resultado. A personagem feminina da história havia construído os muros com o tempo e a experiência, e havia aprendido a não esperar que pessoas que chegavam ficassem, porque as pessoas que chegavam sempre tinham outros lugares para ir. E então havia chegado um que ficava mais que o esperado, e ela havia ficado olhando para isso sem saber o que fazer, com a sensação de que havia em algum lugar uma porta nova que ela não havia posto ali e que estava esperando. Heitor fechou o caderno e o devolveu. Disse, com voz quieta, que a história terminava com ela abrindo a porta. Clara o olhou. Disse que ainda não havia escrito o final. Heitor disse que sabia. E disse que achava que ela sabia como terminava. E que o único motivo para não escrever era o mesmo motivo pelo qual o personagem da outra história havia ficado olhando para a porta por tempo demais. O medo de que o que estava do outro lado fosse bom demais para ser real, e que é sempre mais seguro não abrir do que abrir e se enganar.
Ela ficou olhando para ele por um tempo muito longo. A tarde avançava, o sol já estava baixando do outro lado do morro, e as buganvílias projetavam sombras longas sobre o caminho do jardim. Clara disse, com uma voz que tinha todas as camadas dela dentro, que tinha medo de acreditar em alguém que havia construído a vida inteira sobre o movimento, que não sabia se era possível fiar em raízes que nunca haviam sido plantadas. Heitor disse que também tinha medo, que havia partido dos seus pais quando tinha 21 anos e havia aprendido a fazer da partida um princípio de vida e que isso havia funcionado muito bem por muitos anos. Que Felipe havia lhe dito que raízes custavam caro e que ele havia achado isso verdadeiro durante muito tempo e que havia ficado na vila depois que Felipe partiu, não porque havia deixado de acreditar nisso, mas porque havia descoberto algo que valia o custo. Ela perguntou o que era. Ele disse que era a diferença entre ter um lugar para onde voltar e ter um motivo para voltar. Que havia tido o primeiro por muitos anos, vários lugares, várias pousadas boas, e que o segundo era diferente. O segundo mudava a natureza inteira do movimento, de fuga para escolha. Clara ficou olhando para o jardim por um momento. Depois olhou para ele e disse, com uma simplicidade que tinha a qualidade das coisas mais difíceis de dizer, que não sabia se conseguia confiar ainda, mas que estava disposta a tentar aprender. Heitor disse que era suficiente, que tentar era o suficiente. Ela assentiu, com aquela concisão que era dela, e então fez uma coisa que ele não esperava. Estendeu a mão, não para um aperto de negócio, mas de um jeito diferente, com a palma para cima e os dedos levemente abertos, como quem oferece alguma coisa em vez de fechar um trato. Heitor pôs a mão sobre a dela. Ficaram assim por um momento, com a tarde dourada ao redor e o cheiro de jasmim que o jardim liberava no final do dia, e o som longínquo do córrego Pedreira que corria invisível além das laranjeiras. Dona Teresa apareceu na janela da cozinha, viu os dois e desapareceu de volta para dentro sem dizer nada, com uma expressão que era a expressão de quem sabia desde o início como essa história ia terminar. Os meses que se seguiram foram de uma transformação que aconteceu de forma tão orgânica que ficava difícil identificar o momento exato em que cada coisa havia mudado. A pensão cresceu. O movimento de hóspedes aumentou, em parte porque Heitor havia desenvolvido uma rede de comerciantes e fazendeiros da região que passavam pela pensão Benedetti como ponto de parada e de encontro. Em parte porque a combinação dele com Clara produzia uma hospitalidade que tinha o melhor dos dois, a eficiência e a ordem dela, e o calor e o jeito de fazer cada hóspede se sentir esperado, que era naturalmente dele. Eles trabalharam lado a lado durante meses com o respeito cuidadoso de dois adultos que se respeitam e que sabem que o que está crescendo entre eles é frágil no jeito que as coisas verdadeiras são frágeis e, portanto, merece ser tratado com cuidado. Havia os momentos pequenos e cotidianos que foram se acumulando. O café que ela deixava do lado de fora do quarto dele antes que ele descesse, sem jamais mencionar. A cadeira que ele sempre deixava reservada para ela na varanda quando havia alguma conversa que durava até depois da hora do jantar. A forma como ele havia aprendido a reconhecer, pela temperatura do silêncio dela, quando havia algo pesado no dia, e sabia quando era hora de dizer alguma coisa e quando era hora de simplesmente estar no mesmo cômodo sem que nada precisasse ser dito. Ela havia mostrado os outros cadernos para ele aos poucos, não todos de uma vez, mas um de cada vez, como quem vai abrindo uma janela por vez para deixar entrar a luz gradualmente, sem forçar. E ele havia lido cada um com a atenção que ela merecia e havia comentado com a honestidade que ela reconhecia como respeito.
e havia uma história num dos cadernos mais antigos sobre uma mulher que havia fechado todas as janelas de uma vez e vivido num quarto de luz artificial por tanto tempo que havia esquecido como era o sol de verdade, e nenhum dos dois havia falado sobre essa história especificamente, mas os dois sabiam que haviam lido a mesma coisa nela. A viola voltou a soar na varanda com mais frequência, e mais de uma vez, quando ele tocava à tarde, havia o som dos passos dela vindo da cozinha e a sombra dela na moldura da porta, e nenhum dos dois fingia que não sabia que o outro estava lá. Havia uma noite de junho, fria com aquela friagem úmida do interior paulista que entra pelos ossos antes que você perceba, quando os dois estavam no escritório revisando os cadernos de contas do semestre, e a lamparina de querosene projetava uma luz âmbar sobre a mesa e sobre as mãos dos dois que revezavam o mesmo caderno. E em certo momento os cotovelos estavam tão próximos que o calor do braço dela chegava até o dele sem que houvesse toque. E ela havia dito em voz baixa, olhando para os números, que o semestre havia sido o melhor dos últimos 4 anos. Heitor havia olhado para ela e dito que sim, havia sido um bom semestre. E Clara havia levantado os olhos do caderno e olhado para ele, e era a primeira vez que ele via naqueles olhos escuros nenhuma das camadas de proteção, nenhuma das camadas que ela havia construído com anos de cuidado, apenas ela, clara e direta como sempre havia sido, mas agora sem o muro na frente. Ele havia dito, com a voz calma de quem finalmente diz o que estava pronto para ser dito, que estava muito contente de ter chegado à Vila das Pedras Brancas. Ela havia dito que sim, que ela também, e depois de um momento havia dito que tinha um pedido a fazer, que quando ele fosse atualizar a placa da pensão para incluir a sociedade, como haviam planejado, ela gostaria que o nome fosse diferente, que Benedetti havia sido o nome do pai, e que era um bom nome, mas que talvez fosse hora de um nome novo. Heitor perguntou o que ela tinha em mente. Ela disse que não tinha um nome ainda, que pensava que poderiam escolher juntos. Heitor ficou em silêncio por um momento e então sorriu. O sorriso que era o dele mais verdadeiro, o que aparecia antes que a situação terminasse de se desenrolar. Disse que tinham tempo. Ela disse que sim, tinham. E continuaram com os cadernos de contas, ombro a ombro sobre a mesa iluminada pela lamparina, com a friagem do junho paulista do lado de fora e o calor daquele pequeno escritório do lado de dentro, enquanto a noite avançava tranquila sobre Vila das Pedras Brancas. 5 anos depois, no outono de 1929, a placa de ferro esmaltado na entrada da pensão havia mudado. Onde antes dizia apenas Pensão Benedetti, dizia agora Pensão Serrano e Benedetti, com as letras azuis sobre fundo branco que eram as mesmas de antes, porque eram as que Clara havia escolhido. E as escolhas de Clara tinham a tendência de serem as que duravam. Heitor acordou naquela manhã de abril de 1929, como havia acordado todas as manhãs dos últimos 5 anos, com o cheiro de café que subia pela casa antes do sol e com a consciência que havia se tornado tão familiar que já não tinha peso de surpresa, de que havia encontrado o lugar mais específico do mundo para ele, naquele quarteirão de Vila das Pedras Brancas, com buganvílias na fachada e um pomar de laranjeiras nos fundos. A cabocla havia se aposentado do trabalho de estrada. Era muito velha agora para as trouxas e as distâncias, mas vivia no quintal com uma dignidade hierática de quem sabe que ganhou o direito de simplesmente existir. Heitor ainda tinha as trouxas guardadas num canto do depósito, mas havia meses que não as abria para a viagem, apenas para verificar o estoque que alimentava o pequeno armazém de aviamentos e tecidos que havia montado do lado da pensão, um cômodo separado com prateleiras e balcão, que havia se tornado ponto de referência para as costureiras da região inteira. Clara ainda escrevia nos cadernos pretos de noite,
quando a pensão dormia. Estava no 5º caderno. Ela havia lido para ele, algumas semanas atrás, uma história nova que havia escrito sobre um mascate que havia chegado numa pequena vila num dia de março e havia ficado porque havia encontrado algo que nenhuma estrada havia conseguido dar a ele. E a história tinha o final mais simples que ela havia escrito em todos os cadernos. Ele acordava toda manhã no mesmo lugar e toda manhã era nova. Heitor havia dito que era a melhor que ela havia escrito. Clara havia dito que era porque era verdadeira. Naquela manhã de abril de 1929, com o café fumegando na xícara e a luz entrando pelas venezianas verdes em faixas douradas e o cheiro de jasmim e laranjeira chegando pela janela aberta, Heitor Serrano ficou um momento simplesmente de pé, no meio da sala de refeições vazia, antes de qualquer hóspede descer, antes de Dona Teresa aparecer com a primeira travessa do dia, e olhou ao redor com o olhar específico de quem está verificando se o que vê é real. Era real. A placa do lado de fora tinha o nome dele. O café tinha o gosto que tinha todos os dias e que ele havia aprendido a amar com a mesma intensidade com que se aprende qualquer coisa importante. Devagar e sem perceber que estava aprendendo, até que um dia você nota que não se imagina mais sem ela. E em algum lugar na casa, os passos que ele reconhecia, entre 1000 outros passos possíveis, atravessavam o corredor de madeira que rangia levemente com aquela pressa controlada de quem tem muito a fazer e está fazendo com gosto. E Heitor virou quando os passos chegaram à porta da sala de refeições e Clara entrou com o caderno de contas embaixo do braço e o lápis atrás da orelha, exatamente como havia entrado naquele primeiro dia de março, 5 anos atrás. Ela parou quando o viu parado no meio da sala, olhando para ela. Perguntou o que havia. Ele disse que não havia nada. Disse que estava apenas olhando. Ela franziu levemente a testa, com aquele jeito de avaliar que era dela, e depois disse que ele era muito peculiar para um mascate aposentado. Heitor disse que não estava aposentado, estava realocado. Ela pôs o caderno sobre a mesa e foi buscar a chaleira para o café. E quando passou por ele, mais perto do que a passagem exigia, ele alcançou a mão e segurou a dela por um segundo. E ela parou. E os dois ficaram assim por aquele segundo, com o café esfumando ao fundo e a luz da manhã crescendo pelas venezianas. Ela disse, com aquela voz macia e firme que era o jeito dela em todos os momentos que importavam, que o café ia esfriar. Ele disse que tudo bem, que havia tempo. Ela sorriu. Era o sorriso que ela havia guardado com tanto ciúme no começo, que ele havia aprendido a reconhecer como o mais verdadeiro de todos os sorrisos dela. O que aparecia quando ela baixava a guarda completamente, quando havia esquecido de manter a distância porque estava relaxada ou surpresa ou simplesmente bem. Depois, ela foi buscar o café. E Heitor ficou olhando para a sala da pensão Serrano e Benedetti, com as mesas arrumadas para o café da manhã e as venezianas verdes deixando entrar a manhã em fatias douradas, pensando que havia percorrido o Brasil inteiro em 15 anos sem encontrar o que havia encontrado aqui. Neste lugar que não estava em nenhum mapa importante, nesta vila de pedras brancas, e córrego pedreira, e feira de quarta-feira, e buganvílias cor de vinho na fachada, que a estrada havia sido boa, havia sido necessária, havia sido tudo o que precisava ser, e que o melhor lugar para o qual ela o havia levado era este, onde todo dia ele acordava no mesmo lugar, e todo dia era novo. Havia uma expressão que o velho violeiro mineiro usava anos atrás, quando Heitor ainda era jovem o suficiente para achar que a sabedoria dos velhos era um pouco exagerada. O violeiro dizia que o caminho certo não é o mais curto, é o que te entrega onde você precisa chegar. Heitor havia achado isso poético demais para ser útil. Agora entendia que era apenas preciso. O caminho certo havia sido 15 anos de estrada,
de aprender a ler o que as pessoas precisam, de dormir levemente e partir sem cerimônia, de construir a convicção de que pertencer a um lugar era um risco que não valia a pena. Tudo isso havia sido necessário para chegar àquele março de 1924, aquela pensão de paredes brancas, aquela mulher com olhos escuros e voz que cantava de madrugada em italiano. A vida que havia construído em Vila das Pedras Brancas não era a vida que havia planejado. Era melhor. Era mais honesta. Era o tipo de vida que acontece quando uma pessoa para de tentar controlar o destino e começa a prestar atenção no que o destino está tentando dizer. Felipe havia voltado uma vez, 2 anos depois de ter partido para o sul. Havia chegado numa tarde de sábado com o mesmo cavalo e o mesmo sorriso, e havia ficado 3 dias que foram de boa conversa e boa cachaça no bar do Filó. No último dia, antes de partir, havia olhado para Heitor com aquela atenção de primo mais novo que sempre o havia observado de perto e havia dito com voz simples e sem enfeite que nunca havia visto o primo com aquela cara. Heitor havia perguntado que cara era essa. Felipe havia dito que era a cara de quem está bem de verdade, não de quem está apenas bem o suficiente para continuar. E havia montado no cavalo e ido embora, acenando da estrada sem olhar para trás, o que era o jeito dele de dizer o que importava. A vila havia crescido naqueles 5 anos, como crescem as coisas que têm raiz boa, devagar e para os lados, sem perder o caráter. O pequeno Tito do ferreiro havia crescido e estava aprendendo as posições mais difíceis da viola, com uma concentração que fazia Heitor lembrar de si mesmo muito jovem. Dona Teresa ainda cozinhava com a mesma soberania tranquila de sempre, e havia dito uma vez, numa das raras vezes em que falava sobre coisas que não eram imediatamente práticas, que uma casa com amor tem um cheiro diferente das outras. E que ela sabia disso porque havia trabalhado em muitas casas e a diferença era nítida para quem tinha narinas honestas. Heitor havia pensado muito nessa frase nos dias que se seguiram e havia concluído que Dona Teresa tinha razão, como de costume, e que o cheiro que ela descrevia era o cheiro da pensão Serrano e Benedetti naquele outono de 1929 e que ele sabia exatamente de onde vinha. Vinha de Clara, que havia aberto as janelas que havia fechado com tanto cuidado, devagar, uma por vez, deixando entrar a luz na medida certa sem forçar. Vinha dos cadernos pretos que ela continuava enchendo à noite com as histórias que saíam dela, com a regularidade das coisas necessárias. Vinha das conversas longas na varanda dos fundos depois do jantar, quando os hóspedes já haviam subido e Dona Teresa já havia ido embora, e o quintal estava quieto com as estrelas do interior paulista que nenhuma cidade do mundo conseguia reproduzir. Vinha de uma viola tocada numa tarde de sábado no quintal, e de uma voz em italiano que subia pela noite sem saber que estava sendo ouvida, e de 2 pessoas que haviam aprendido, com o tempo e com cuidado, que a maior coragem não é partir, mas ficar de escolha. Ficar sabendo o que se está escolhendo e escolhendo assim mesmo. Em 5 anos de pensão Serrano e Benedetti, Heitor havia dormido todas as noites no mesmo quarto, debaixo do mesmo telhado de telha colonial, ouvindo o mesmo córrego pedreira que murmurava no escuro além do pomar de laranjeiras. E havia acordado todas as manhãs com o mesmo cheiro de café e a mesma sensação, que nunca havia perdido a nitidez de novidade, de que havia um lugar no mundo que era seu, não porque havia nascido ali, não porque o destino havia sido arbitrário, mas porque havia escolhido, com os olhos abertos e o coração inteiro, parar. A estrada tinha muitas belezas. Ele sabia disso melhor do que a maioria. Mas nenhuma beleza da estrada tinha o calor específico de acordar num lugar que conhece o seu nome e onde você conhece todos os sons e todos os cheiros, e sabe exatamente de onde vem a luz quando o sol entra pelas venezianas verdes de manhã.
Naquela manhã de abril de 1929, com o sino da igrejinha tocando às 6 ao fundo e as buganvílias cor de vinho projetando sombras sobre a calçada de pedras brancas, Heitor Serrano, o mascate que havia percorrido o Brasil inteiro durante 15 anos sem jamais parar, ficou parado no meio da sala de refeições da sua pensão e agradeceu, em silêncio e com toda a sinceridade de que era capaz, por ter chegado ao lugar certo. E o lugar certo, como sempre acontece com os lugares certos, não era um ponto no mapa. Era uma pessoa. Era o café que ela deixava pronto antes de todo mundo descer. Era a voz que cantava de madrugada em italiano, quando achava que ninguém ouvia. Era a mão que havia se aberto sobre a mesa naquela tarde de veranda, com a palma para cima e os dedos levemente abertos, como quem oferece alguma coisa em vez de fechar um trato. Era a Vila das Pedras Brancas, interior de São Paulo, março de 1924, que havia se transformado sem que ninguém pedisse licença em casa.